vocês. E aí eu quero ver com vocês se a minha tela apareceu aí. Apareceu? Positivo, pareceu sim, viu? Beleza, beleza. Então, deixa eu aumentar aqui. Agora tá melhor? Tá melhor sim, ficou melhor. Beleza. Então hoje, boa noite mais uma vez. Hoje nós vamos começar os nossos estudos sobre corrente alternada, tá ok? Seguinte, deixe-me fazer aqui uma duplicata. Bem, o que que acontece? Isso aí o professor no presencial já deve falar, mas eu vou reiterar. Existem duas formas de corrente. Nós temos a corrente contínua. Deixa eu aumentar aqui, peraí, assim melhor. Tá melhor. A corrente de natureza contínua. E a de modo alternada. Alternada. Muito bem. Essa contínua a gente pode utilizar como exemplo prático a bateria de carro, certo? Ela, quando você coloca no circuito, ela é o quê? Uma fonte, né, de natureza contínua. A alternada é o que vem para as nossas casas. Pois muito bem, o que que acontece? As nossas duas formas de corrente, elas vêm através de uma função de onda. O que que é uma função de onda? Uma função de onda é um parâmetro matemático aonde eu determino certas incógnitas. Por exemplo, eu tenho e vou ter o que nós chamamos de velocidade angular, que é determinada por 2π vezes f, certo? Esse ômega aqui a gente chama de velocidade angular. Professor, por que que essa medida, esse parâmetro, ele é importante? É importante porque é através dela que nós determinamos também o ângulo de fase, velocidade angular. Se a onda vai estar adiantada ou se ela vai estar o quê? Atrasada. Velocidade angular. Nós vamos ter também a frequência, que eu estou mostrando aqui. Vou melhorar aqui. Temos a frequência. E no Brasil, nós adotamos como 60 Hz, que é o parâmetro aqui, frequência. E aqui nós adotamos 60 Hz. E nós vamos ter também o que nós chamamos de φ. Esse φ é o ângulo de fase. Professor, por que que esse ângulo de fase ele é importante? Esse ângulo de fase é o que determina nós calcularmos o fator de correção, tá? Para motores, por exemplo, tá? Se a carga vai ser capacitiva, indutiva, potenciativa, reativa, aparente. Tudo isso é determinado pelo nosso ângulo de fase. Ângulo de fase. Muito bem. Então, nós temos isso aqui. Beleza. E o que que acontece? Num circuito de corrente alternada, eu tenho uma oscilação, né? Que eu tenho o ponto máximo, que a gente chama de pico, e eu tenho aqui o ponto de vale, que é o nosso valor mínimo, ok? E a função de onda, ela é caracterizada por essa equação, onde esse A aqui é a minha amplitude, ou seja, é a entrada de um ponto de máximo até o outro. Isso aqui é a minha amplitude, ou seja, esse tamanho todo aqui que eu estou circulando é a minha amplitude, o seno desse ângulo, o ângulo de fase, o tempo e que é a velocidade angular, o tempo
e o ângulo de fase. Pois muito bem. Professor, de onde é que vem este ângulo de fase? Este ângulo de fase, pessoal, ele vem a partir da função de onda. Se eu traçar uma reta aqui, desta forma, tracejada, e eu venho e tento achar este ângulo, que é o ângulo φ, é através deste ângulo que eu vou saber se a minha onda vai estar atrasada ou adiantada. Professor, isso interfere diretamente no meu circuito? Sim, interfere. Por quê? Se a minha onda está muito atrasada, diminui-se o quê? A reposição de campo magnético, certo? Que faz, por exemplo, com que haja, né, campo magnético aqui nos indutores e, consequentemente, campo elétrico, ou seja, formação de corrente. Outro ponto. Mas, professor, e se tiver muito adiantada? Se tiver muito adiantada, pode haver um problema de sobrecarga, pois o meu capacitor, por exemplo, se tiver no circuito, ele pode carregar tanto que a energia que ele acumulou aqui e soltar para o sistema, ele vai ter que repor muito rápido e isso pode causar o quê? Uma sobrecarga e o capacitor pode vir o quê? A não funcionar por completamente. Tá ok? Então, muito bem. Então, vamos lá. Os nossos circuitos do tipo de corrente alternada, eles são de 3 tipos. Eu tenho aqui o meu circuito do tipo R, que eu só tenho resistência. Eu tenho um circuito do tipo L, que eu tenho uma indutância. E eu tenho do tipo C, que eu só tenho capacitor. Pois muito bem. Os nossos circuitos de corrente alternada, eles podem vir da seguinte nomenclatura: RC, que é resistência capacitor, RL, resistência indutância, e RLC, que é resistência, indutância e capacitância. Beleza? Então, eles podem vir destas formas, dessas 3 configurações. Analisando aqui os meus gráficos abaixo de cada um, olha o que eu tenho. Neste caso aqui, o meu ponto em azul, a minha curva em azul, é a minha tensão e verde é a minha o quê? Corrente. O que acontece? Você pode perceber que entre este ponto desse gráfico até a corrente, essa distância aqui, ela tem um certo valor, certo? Só que aqui eu vou chamar um valor X, por exemplo, eu não sei esse valor. Mas, mesmo não sabendo este valor, eu sei que essa diferença entre as duas ondas aqui é o quê? É baixa, correto? Me identificando o quê? Que me propõe dizer que toda a corrente que passa aqui, ela não vai passar livremente. Ou seja, eu tenho uma resistência que vai frear o fluxo livre de cargas. Neste aqui, perceba, a minha tensão continua da mesma forma, mas a minha corrente ela oscila. Ela vem de um patamar negativo, vai para um patamar positivo no gráfico e ela vai oscilando. E de forma o quê? Mais aberta, uma amplitude o quê? Maior do que essa aqui primeiro. Por quê? Porque o meu indutor, quando passa a corrente por aqui, gera campo magnético, que a gente representa pela letra B, gera campo magnético. Agora, neste circuito do tipo C, o que eu tenho? A minha tensão aumentou muito em relação aos outros 2 gráficos. A minha corrente veio de um patamar positivo e decaiu e volta de novo. E perceba, a amplitude dessa onda é a mesma dessa daqui, mas o seu comportamento é diferente. Se nesse caso começou negativo, nesse aqui ela começou positivo e vai oscilando. Mas a diferença entre os dois está no gráfico, perdão, da tensão. Perceba que esse gráfico chega até o patamar de 10, mas neste caso, quando é um circuito tipo C, ele ultrapassa o valor de 10. Por quê? Porque o meu capacitor
ele vai carregar a partir do quê? Da diferença de potencial ou de tensão que o meu circuito, a minha fonte, vai alimentar o meu circuito. Beleza? Pessoal, todo mundo entendeu aqui, sim ou não? Positivo, professor. Beleza. Qualquer coisa, vocês podem me parar, que eu volto, tá? E aí eu explico de novo, eu faço questão de explicar. Bom, já que nós temos isso aqui, eu vou fazer alguns exercícios com vocês. Quem quiser copiar ou tirar uma foto, fica à vontade, tá? Enquanto eu tomo uma água aqui. Para que vocês estiverem prontos, vocês me falam. Pronto já, professor. Você está pronto? Beleza. Então vamos lá. Eu tenho esse circuito aqui, certo? Esse circuito, ele é uma fonte de tensão contínua, mas ele é do tipo quê? RC. Por que RC, professor? Eu tenho resistências 10 e 20 e tenho uma capacitância de 1/4. Então, é resistência com capacitância. Beleza. O que eu quero definir aqui nesse circuito? Eu quero definir a energia que vai ficar armazenada no capacitor. Professor, como que a gente calcula essa energia? Essa energia é determinada pela letra tal do grego, que é um T meio torto. Tc é igual a capacitância, C, a tensão que está submetida a esse capacitor, ao quadrado, dividido por 2. E a unidade aqui vai ser o Joule, unidade de energia. Muito bem. Então, o que eu faço? Eu tenho esse circuito e o que eu tenho que tomar como meu primeiro passo? Eu tenho que entender que a tensão que vai ser dada neste ponto A, ela vai ser a mesma neste ponto B. Por quê, professor? Porque o capacitor, ele funciona a partir de quê? De uma tensão, certo? A carga dele funciona através do acúmulo de tensão. Muito bem. Então, o que que acontece? O primeiro passo, eu tenho que saber que a minha tensão aqui vai ter que ser a mesma daqui. Como meu segundo passo, o que eu faço? Eu venho e tiro o meu capacitor, eu desconecto o meu capacitor. O meu circuito vai ficar desta forma. E aqui vai ficar 20. Aqui vai ficar 10. E aqui vai ficar 30. Beleza. E eu sei que vai circular uma corrente por aqui. Muito bem. Então, o que eu faço? Primeira lei de Ohm. V é igual a RI. Pergunto a vocês, esses dois aqui, resistores, estão em série ou paralelo? Série. Muito bem. Então, é só somar. 10 mais 30, 10 mais 20, 30. 30. Isso, muito bem. Fica o I. Então, meu I vai ser o quê? 30 dividido por 30. Então, a minha corrente, neste caso, vai ser de 1 ampere. Beleza. Se a minha corrente aqui é de 1 ampere, eu sei que aqui, esse aqui, ó, é o meu nó A.
E para o cálculo do capacitor, da energia armazenada, eu tenho que ver que o meu VA vai ser igual ao meu VB. Então, como que funciona? O meu VA é só utilizar a primeira lei de Ohm. É só utilizar a primeira lei de Ohm, que é o quê? VA é igual à resistência, que está aqui, que é 20, vezes a corrente, que é 1. Então, a minha tensão aqui vai ser 20 volts. Agora, eu vou achar o quê? A minha energia. Então, fica TC, vai ser o quê? 20, não, perdão. Vai ser a minha capacitância, que é 1/4. 1/4 a gente pode escrever como 0,25. É a mesma coisa, de 1 dividido por 4, vezes V, que é 20 ao quadrado, dividido por 2. E aqui fica, 20 ao quadrado é 20 vezes 20. 20 vezes 20 dá 400, certo? Deixa eu pegar meu calculador aqui. Calculadora. 400 vezes 0,25 dividido por 2. Isso aqui vai me dar 50 joules, tá? Então, eu tenho energia de 50 joules, tá ok? Beleza? Quando vocês estiverem prontos, vocês me falem.
Quer continuar? Terminou? Eu já tirei foto aqui, já fiz um Ah, meu já já. tirou foto? Então, beleza. Então, vamos lá. Esperando vocês aqui terminarem. Tá vendo esse outro aqui, pessoal? Beleza? Estão vendo aqui? O Beleza. que acontece? Nesse circuito aqui agora, eu tenho uma chave que vai fazer uma abertura. Eu vou considerar que esta chave esteja fechada, certo? Então, beleza. Como que a gente faz? Eu tenho que entender que a tensão que está aqui neste ponto A, neste ponto B, tem que ser a mesma neste ponto C. Pessoal, só desabilita o microfone para me fazer um favor, tá vendo eco. Obrigado. Tá bom. Beleza, então vamos lá. O que acontece? Eu venho e tiro o meu capacitor e vou fazer da seguinte forma. 10. Fica 10 aqui. 3. E 2. Meu circuito vai ficar desta forma. 2, 3 e 10 volts. No caso, isso eliminou esse do meio, que tá com o X, hein? Esse X aqui é o capacitor, tá? Sempre a gente Ah, tá. elimina ele, tá ok? A gente Tá bom, desconecta entendi. ele, beleza? E venho e falo que tem uma corrente circulando por aqui. Então, utiliza a primeira lei de Ohm. V é igual a RI. A minha tensão é 10. Esses dois estão em série ou paralelo, pessoal? Série. Muito bem. Então, fica 3 mais 2, 5. E aqui o meu I. Então, minha corrente é 10 dividido por 5. Quando eu faço isso, a minha corrente dá 2 amperes. Se minha corrente dá 2, então o que acontece? Eu tenho que achar a tensão neste nó C aqui, que vai ser a mesma que vai vir para o meu capacitor, certo? Então, como eu faço? Primeira lei de Ohm novamente. V é igual à resistência, que é 2, vezes a corrente, que é o quê? 2. Então, meu VC aqui vai ser igual a 4 volts. Beleza. Já que eu achei isso, o trabalho, a energia acumulada. Meu trabalho vai ser o quê? A minha capacitância que é 7 farad. A minha tensão que eu achei em VC, que é 4 ao quadrado, dividido por 2. 4 ao quadrado dá 16. 16 dividido por 2, 8.
8 vezes 7, 56. Deixa eu melhorar aqui. Isso aqui vai me dar 56 Professor, por joules. que o 4 passa ao quadrado? É por causa daquela fórmula, você lembra? Da energia? Capacitância, Não tensão ao entendi. quadrado, Ah, dividido por entendi, não. 2, tá? Não, beleza, entendi. É porque você não Aí, usou isso aí direto, né? eu só joguei direto, tá? Então tá bom, Mas é por obrigado. causa dessa, não, por nada, é só por causa dessa equação aqui, tá? Beleza? Tá, obrigado. Quem quiser anotar, pode anotar. Esse 7 aí, onde o senhor achou ele? TC igual a 7 vezes 4 ao quadrado. Aonde que você tá me falando? Esse 7 aqui, essa É do capacitância capacitor, aqui, né? ó. Aqui é da capacitância, ó. C, capacitância, aqui, ó. 7 farad, tá? E aqui o 4, que é essa tensão que eu achei aqui, tá ok? Uhum. Beleza? Ô, professor, em relação a essa Sim. fórmula aqui, PC igual a 2 vezes 2. 2 eu sei que é 2 do amperes. Os outros dois é de onde? Aonde você tá vendo? Aqui? É porque aqui, ó. Resistência, Não, por causa dessa tensão aqui, na ó. forma de baixo, Aqui, ó. que deu 4 volts. Então, aqui, ó. Qual que é a tensão que tem? Qual que é a resistência que tem aqui? De 2 ohms. E qual que é a corrente que eu achei? De 2 amperes. Ah, quer dizer que, no caso, está pegando essa resistência aqui de 2. Isso, tá pegando nesse nó aqui, ó. Ah, do Tá? C aqui, né? Isso, porque como eu tiro o capacitor, a mesma tensão que eu tenho que ter em B, eu tenho que ter em C também, tá? Beleza? Isso que vai me Beleza. dar a tensão pro meu capacitor. Ok. Da Vocês minha tiverem. parte, Pode falar, eu interrompi, pode falar. da minha parte aqui tá ok. Só não sei os meninos aí. Tá. Pessoal, se tiver, ó, eu reitero, se tiverem alguma dúvida, vocês me parem e falam, professor, eu não entendi aqui, que eu volto de novo, tá? Durante a questão da explicação, que eu quero que vocês entendam, tá? Porque isso aqui é muito importante, ok? Na minha dúvida era só nessa fórmula aí, mas só me explicou ela, eu entendi aí. Beleza. Pessoal, sem querer assim, ser portador de más notícias ou querer saber alguma coisa assim do tipo, é só uma curiosidade assim mesmo.
Eu vi no jornal, eu acho que se não me engano foi ontem, teve um menino aí na cidade de vocês que veio a falecer com picada de escorpião, isso é verdade? Sim, professor, infelizmente aconteceu isso mesmo É, ontem. e aí eu gostaria de saber, a cidade tá com esse problema mesmo? É difícil de falar em relação a isso, porque é um tipo de inseto que, infelizmente, está em todo canto, né? Que aqui é uma cidade mais rural, Uhum, e o ocorrido aconteceu Mas também se tornou uma coisa séria com a morte da criança, porque na cidade não tinha nenhum hospital com o com antídoto. preparo, né, para isso, né? Aí teve que deslocar para Goiânia e infelizmente ele veio a falecer. Eu fiquei sabendo disso porque meu pai estava na sala e veio e me contou isso, né? Que tinha ocorrido esse acidente aí, essa morte, essa fatalidade. Mas aí a cidade sempre passou por essa questão desse tipo de, entre aspas, praga? Nessa questão, eu não sei lhe dizer, que eu estou aqui há pouco mais de um ano e meio. Sim. Mas tá tendo muito esse problema aí, então, pessoal? Não, tem não. Lá Tem na não, né? minha casa tem quintal grande, grama, tudo, nunca apareceu. Isso aí é fato isolado. Eu já, por exemplo, eu estava em Catalão, um colega meu tomou uma picada lá dentro de um hotel. É onde que Sim. tem lugar que tem muita madeira, coisa onde tem calor demais, Uhum. abafado. Gosto de ficar nesses lugares. Provavelmente o menino estava brincando em algum lugar que tinha lixo, alguma coisa. Porque lugar que o pessoal, tipo, joga lixo em terreno baldio, costuma muito dar esse tipo de coisa, né? É porque o predador da barata é o escorpião, né? Onde tem muita Sim, barata, tem calor, abafamento, eles ficam lá. entendi. Aí É, porque foi um negócio triste, né? A criança tinha aí uma vida pela frente, mas infelizmente, né? Meus mas o pêsames à família. do escorpião é pesado, é um bicho pesado. O colega meu tomou uma picada, ele trabalhou comigo o dia inteiro. Depois que eu fui levar ele no hospital no final do dia, né? É Que mesmo? eu vi o peão que picou ele, né? Que Sim. picou de manhã cedo, aí passou a tarde inteira trabalhando. Aí nós achou o escorpião que picou ele, né? É daquele Corremos preto ou daquele amarelo? amarelo. Na verdade, o amarelo é mais perigoso, né? É, nossa. Nossa, que fatalidade, gente. Mas, assim, meus pêsames aí à família, viu? Tomem cuidado aí também. Beleza. Aqui vocês estão vendo meu outro circuito aqui, pessoal? Sim ou não? tem como o senhor voltar lá rapidão, senhor? Nesse aqui? Isso. Não, pode ficar à vontade. É porque eu pensei que vocês já tinham terminado. Só mais um minutinho que tá voltando a ficar. Tranquilo, tá tranquilo. Aí dá pra mim fazer mais um e a gente encerra. E aí outra coisa, vocês vão viajar nesse feriado? Eu mesmo vou ficar quieto. Não, eu tenho que ficar quieto, porque sábado e domingo eu tenho curso, então não tem jeito nem de eu sair. Eu tô em Tumbiara, viajei para Tumbiara, tô aqui do seu lado. Ah, tá. Vai dar uma passada aqui em Goiânia depois? Não, Goiânia é só depois. Semana que Ah, vem, tá. talvez. Esse TC é o que mesmo, o TC? Esse, esse T aqui é tal, né? É energia, que a gente fala energia acumulada no capacitor, tá? Aham. E o C? O C é capacitância. Ah, tá. Então é tal da capacitância. Isso, uhum, do capacitor, tá? É do capacitor. É porque capacitor é capacitância, né? Isso é a unidade de medida dele, a grandeza, tá? Tá. Isso aqui é 36 joule? 56. 56. Deixa eu melhorar aqui então. É porque como eu escrevo com mouse, tem hora que isso aqui fica muito ruim. 56. Normal, isso aí é.
Beleza, senhor. Beleza. Então, vamos para o último exemplo, então. Eu tenho esse circuito aqui. Quem quiser desenhar, pode desenhar, que eu espero, tá? Professor, no caso aí mudou para 200 mF. Por que Isso mudou aqui, isso aqui é milifarad. milifarad? Não. Então Isso, é não vai ser milifarad. capacitância a mais. Não, vai ser capacitância, só que em um valor muito, muito pequeno, tá? Ah, entendi. Beleza? Tem mili, micro. E tem quilo, giga e mega também. Boa internet, então, hein? Tem. Que nem processador. 2 tera, coisa de informática. 2 teras, 1 tera, 2 gigas, 3 gigas. Não entendi. Beleza, senhor. Quiser começar a explicação, viu? Beleza. Então vamos lá. Eu tenho este circuito. E o que que eu faço? Eu tenho que mostrar os passos, tenho que relembrar dos passos que eu mostrei para vocês. Eu tenho esse nó, eu tenho esse nó aqui. Então, por exemplo, se aqui é A, aqui é B, as minhas tensões aqui, elas têm que ser o quê? Iguais. A, B e C. Eu tendo isso em mente, o que que acontece? Eu venho e desconecto o meu capacitor, certo? O meu circuito vai ficar dessa forma. E aí fica a dúvida. Professor, no caso de um circuito RC, eu tiro o meu capacitor. E se fosse num do tipo RL, que eu tenho um indutor? No lugar do indutor, você vai tirá-lo e vai curto-circuitar. Você vai pôr um fio no lugar. E isso eu vou mostrar para vocês na próxima aula. E o meu circuito, ele vai ficar assim. Aqui em aberto. Aqui vai ficar 80. Aqui vai ficar 12. Aqui vai ficar 120. E aqui vai ficar 50. Muito bem. Eu venho e faço com que tenha uma corrente circulando por aqui. Muito bem. Então, tem um I aqui, tem uma corrente. Então, vem. Primeira lei de Ohm. V é igual a RI. A minha tensão, 50. Minha resistência. Aí fica a questão. Mas, professor, como que eu vou saber? Eu tenho que saber esta tensão aqui, ó. Que eu estou marcando. Este ponto B. Que está ligado aqui ao 80. Certo? Eu quero saber esta tensão aqui. Então, o que eu faço? Eu pego esse 80 e coloco em série com 120. E esse resistor de 12? Quando você abre aqui, não passa corrente.
ela é zero, certo? Então, o que que acontece? Esse resistor, ele fica inutilizado. Então, você vai pegar somente os resistores onde está circulando a corrente, que nesse caso é o quê? 120 mais 80, 200. E vou calcular minha corrente. 50 dividido por 200. Isso aqui dá 1/4. Minha corrente vai dar 0,25 amperes. Beleza. Já que eu achei isso aqui, eu vou achar minha tensão em B. Como que eu faço? VB é igual a minha resistência que está aqui, 80, vezes a corrente que eu achei, que é 0,25. Então, meu VB vai ser igual a 80 vezes 0,25. Isso aqui dá 20 volts. Então, é a tensão que vai vir também para o meu nó C. Muito bem. E agora, eu vou calcular a energia. Tal de C, energia no capacitor, é igual ao quê? A minha capacitância aqui. Professor, minha... mas nós eliminamos 12? 12 ohms aí? Sim. Por quê? Que nem eu falei. Se passar, você concorda comigo que a corrente ela tem que passar num caminho fechado? Sim. Se eu abrir aqui o capacitor, você concorda comigo que qual que é o valor da corrente que vai vir para cá? Zero. Zero. Beleza? Então, Então, o que que beleza. acontece? O meu 12 aqui, ele não tem utilidade. Ele é neutro, então. No Isso. circuito ele vai ser o neutro, então. Sim. Então, Beleza? beleza. E aí, o que Achei que o acontece? senhor ia montar dele depois, senhor. Fazer o quê? Não entendi. Achei que o senhor ia montar o circuito dele depois, Como assim, você fala? do 12. Eu achei que o senhor estava montando do 120, 80 e depois ia montar do 12. Então, Não, você não, não, não. ele. Beleza? Esse 12 aqui, ele não vai ter função nesse caso, tá? Beleza. O meu 200, Farad, eu posso escrever assim, ó. Esse mili é 200. Só que esse mili é o quê? É você pegar esse número e dividir por 1000, porque é mili. Isso aqui é a mesma coisa de 0,2 Farad. Correto? Então, o que que eu faço? Vamos lá. C P quadrado dividido por 2. A minha capacitância, 0,2 vezes a tensão que eu achei que é 20 ao quadrado dividido por 2. 20 ao quadrado, 400. 400 dividido por 2, 200. 200 vezes 0,2, isso aqui dá 100. É isso mesmo, né? Deixa eu ver aqui. 200, 400 dividido por 2 vezes 0,2. Isso mesmo, dá 40. 40 joules de energia. Então, o meu TC aqui, trabalho, ser 40 joules de energia. Beleza. Professor, no 20 aí, esse quando você tá certinho desse 40 aí, é 2 ou o que que é aí? Ou é 27? O que você tá falando, o quê? Nesse ponto aqui, Isso. é 0,2 vezes 20. Não, é porque ficou parecendo um 7 aí. Ah, não. Isso aqui Agora é ficou o bom. vídeo. Não, beleza? Eu só apaguei ali. Então tá bom.
No caso aí, professor, sempre que tiver esse 12 aí, vamos pôr assim, que nós vamos fazer outro exercício, nós pode eliminar? Sim, porque o que que você tem que entender? Se não tem passagem de corrente, por que que vai ter tensão aqui? É, Certo? Beleza? certo. Aí o que que acontece? Se a corrente vai circular somente nessa malha, a tensão que eu vou utilizar é nesse nó aqui, ó. Sempre em paralelo com o capacitor. Tá ok? Aí sempre que nós for fazer aí no lugar do 12 on aí, eu posso colocar um zero, então já entrar com zero, então? Sim, pode. Quando você Então, tira, quando você desconecta o capacitor, você já pode ter essa permissão, essa, digamos assim, essa, não é bem permissão. Você pode conceituar isso, tá? Que aí vai ser zero, tá porque ok? aí não confunde a cabeça da gente, né? Eu até assim, eu acho melhor. Se você gosta de fazer isso, você pode fazer também, Não, então beleza, então. beleza? Beleza.